Inteligente, mas não te disse que não terá tendência. Mas não era, não era. Terá. Pelo que eu sinto, Professor Samuel, o que é cidadania para o seu campo de estudo? Bom, no campo do direito, e de um modo mais amplo, na teoria jurídica e história do direito, podemos apontar um conceito mais restrito de cidadania e um conceito amplo ou multidimensional. O conceito mais restrito de cidadania, que aparece no sentido moderno, no final do século XVIII, é cidadania como direitos políticos. Né? Isso se contrapõe aos direitos do homem ou direitos civis. Há um documento importante no final do século XVIII que aparece na Revolução Francesa que se chama justamente Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então veja que o direito do cidadão é separado, é distinto de direito do homem. Tá? Esse é um conceito restrito. E os juristas gostam desse conceito, porque isso ajuda a resolver uma série de conflitos. Nesse sentido restrito, cidadania, cidadão é o eleitor. A prova da cidadania é o título de eleitor. Agora, num conceito mais amplo de cidadania, que aparece no século XX, cidadania abrange três conjuntos de direitos: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. No texto do professor José Murilo de Carvalho, ele usa o conceito elaborado por Marshall, né, que é um modelo do Ocidente e que ele acha que no Brasil ele serve como contraste, porque o Marshall coloca uma cronologia lógica para a aquisição dos direitos e no Brasil ele acha que isso estaria invertido. O livro do José Murilo é um livro muito importante para o estudo do tema da cidadania no Brasil. Uma das ideias do livro é a de que cidadania deve ser conceituada de modo multidisciplinar, multidimensional. Isto é, um conjunto de direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Um exemplo de direitos políticos é o direito à vida, de direitos sociais, de direitos políticos, direito de votar, direito de participar de partidos políticos e um outro exemplo de direitos sociais seria o direito à educação, o direito à previdência. Muito bem. O livro do Zé Murilo é um panorama histórico. Ele começa da colônia e vem até a redemocratização na década de 80. Uma das ideias fortes do livro é de que no Brasil, essa geração de direitos que teve na Inglaterra uma sequência histórica, primeiro os civis, depois políticos e depois sociais, no Brasil teria acontecido uma inversão. E essa inversão traz uma série de distorções. Por quê? Se você tem primeiro os direitos sociais, por exemplo, direito à previdência, direito ao salário mínimo, quando se amplia os direitos políticos, a perspectiva é de que o voto serve para retribuir uma dádiva do direito ao salário mínimo, por exemplo. Então, a inversão das gerações dos direitos traz uma série de distorções na prática e na compreensão do que é a cidadania. Essa ideia do José Murilo é uma ideia muito rica, merece ser explorada. Muito embora o livro também traga outras possibilidades de leituras. Porque o próprio Zé Murilo vai mostrar no período do Império a presença já de direitos políticos. Há camadas da população que têm, por sua vez, direitos civis. Então eu prefiro ler o Zé Murilo enfatizando outras dimensões. Tá? Eu imagino que, se combinarmos o José Murilo com outros autores, por exemplo, Luiz Felipe de Alencastro, nós teremos uma entrada fecunda para entender a cidadania.
O que o Luiz Felipe vai defender? Ele encontra na história do Brasil uma variável de longa duração. Qual é essa variável? A mão de obra, ou seja, quem trabalha durante boa parte da nossa história, ela vem de fora. Primeiro os escravos, isso desde da formação do latifúndio monocultor com escravidão, né? Então, desde o século XVI até o final do século XIX. Então, uma mão de obra que vem de fora, os escravos, e que, portanto, não precisam ser titulares de direitos. A passagem do trabalho escravo para o trabalho livre não é a passagem da ausência de liberdade para a liberdade ou a ausência de direitos da cidadania para o pleno exercício da cidadania. Por quê? Porque nessa substituição você traz o imigrante, também uma mão de obra de fora, que, portanto, não é titular de cidadania. Não? Até meados da década de 20 do século XX, a nossa mão de obra vem de fora. Nesse período, nós observamos que a mão de obra que se reproduz internamente supera a mão de obra que nós importamos. E aí nós temos uma viragem para conceituar sobre a cidadania. Então, explicando melhor, a grande variável explicativa da nossa história é a mão de obra vem de fora e, portanto, não é titular de direitos. Não é cidadã. Tá? Bom, além dessa camada, digamos vamos chamá-la de subcidadãos ou subintegrados, existe uma camada privilegiada. Essa camada privilegiada, que podemos exemplificá-la como a classe produtiva, os senhores de engenhos, ou também a classe mercantil, o grupo mercantil, que dispõe de crédito, que oferece crédito para o senhor de engenho. Entre essa camada e essa camada de trabalhadores, há uma camada intermediária que são os agregados, que é uma camada que vive dos favores, das vantagens dessa camada privilegiada. Bom, nenhum desses é cidadão, nem a camada privilegiada, porque nós devemos entender da seguinte maneira: a camada privilegiada, ela dispõe de vantagens, de privilégios, usa o direito a seu favor, mas não tem os ônus, não tem deveres e responsabilidades do próprio direito. A camada inferior, por sua vez, recebe do direito apenas as coerções, as obrigações, os deveres e não as vantagens. E o mesmo pode ser dito da camada intermediária. A camada intermediária oscila. Muitas vezes ela é titular de garantias, de vantagens, e muitas vezes ela é o destinatário da coerção do Estado. Bom, aí durante o período republicano, o que ocorre? O mercado de trabalho se organiza, o capitalismo tem a sua feição moderna, só que não há uma incorporação plena de um grupo consumidor, né? O consumidor é uma minoria. Essa mão de obra que se reproduz internamente, ela é subconsumidora. Ela não é consumidora. Ela não recebe plenamente direitos civis e outros direitos que compõem o conceito de cidadania. Então, uma ideia fundamental seria essa: a formação da mão de obra, do mercado de trabalho, provoca uma distorção. Boa parte da população não é titular de direitos. O professor Zé Murilo diz que a inversão da pirâmide, que a gente, por não seguir a sequência clássica inglesa, a gente tem isso afeta o cidadão e afeta a cidadania. Você acha que o povo brasileiro conhece a lei? Sabe o que é a lei? Para que ela serve? Bom,
isso me dá a oportunidade de explorar um outro aspecto do conceito de cidadania. Tá? Já vimos que cidadania é um conceito multidimensional, com 3 conjuntos de direitos. Tá? Poderíamos analisar um outro enfoque. O exercício desses direitos, o ser titular desses direitos, implica ter responsabilidades. Ser cidadão é ser titular de direitos e ter os meios para fazer valer esses direitos e também responder por alguns deveres, ter obrigações. Vamos chamar essa dupla face de liberdade e vínculo. Então, eu tenho liberdade para pleitear o direito à vida, para pleitear um salário mínimo, mas tenho vínculos, pagar tributos. Tá? Muito bem. Então vejam uma cidadania como uma relação de liberdade e vínculo. O que acontece no Brasil? Acontece que nós podemos falar num grupo que são sobre integrados ou sobre cidadãos. Eles muitas vezes gozam da liberdade e não do vínculo. Isto é, conseguem fazer valer os seus direitos, mas têm mecanismos para afastar uma série de obrigações. O exemplo aqui típico é o do sonegador. Aquele que pertence a uma camada privilegiada, que não tem o desconto em folha do imposto de renda, por exemplo, e tem uma série de mecanismos para não pagar o tributo. Então, sobreintegrado, porque ele tem liberdades, mas consegue afastar os vínculos. Do lado, um outro grupo, que aí é aquele grupo de trabalhadores, aquele mercado de trabalho, né, que se constituiu na longa duração da nossa história, eles são subintegrados. Por quê? Eles possuem vínculos, mas muitas vezes não possuem a liberdade. São titulares de deveres, mas não titulares de direitos. Tá? É aquela camada que não tem, muitas vezes, acesso à educação, que tem dificuldades para fazer valer os seus direitos previdenciários, mas tem vínculos. A lei penal, a repressão penal é implacável com esse grupo. Esse grupo não tem como fazer uso de uma série de garantias processuais, como o habeas corpus. Então, o subintegrado, ele está na esfera do vínculo e não na esfera do direito. Eu diria, de modo resumido, da seguinte maneira: eu tenho um grupo da sociedade que faz uso do direito civil, do direito do consumidor, do direito previdenciário. Agora, eu tenho um outro grupo, o subintegrado, que só conhece o Código Penal. Para alguns grupos, existem o Código Civil, que garante o direito à propriedade, lei de locação. Há uma lei que regula com minúcias como vai se dar a locação urbana. Código de Defesa do Consumidor. Bom, mas essas leis não valem para o subintegrado. A lei de locação não se aplica a uma série de situações da cidade, uma série de condições de moradia que são muito precárias, né? O Código do Consumidor não chega a alguns domínios da sociedade. Tá? É como se na sociedade existissem regiões de direitos, zonas de direitos. Né? Em algumas regiões, o Código Penal está presente com muita eficácia. Em outras regiões, quando o Código Penal aparecem a tentativa de se aplicar o Código Penal, aí aparecem as garantias processuais de afastar a aplicação desse Código Penal. O professor Zé Murilo diz que
o tipo de Estado que a gente tem, que é um executivo forte, que ele chama até, ele dá um termo, que é estadania, ele gera isso, ele gera um Estado que distribui benesses. Num país com uma cidadania plena, o centro da vida social é o parlamento. No parlamento que são elaboradas as leis, onde se dá a representação dos interesses sociais. Né? Então o parlamento desempenha uma função central. No nosso caso, veja a distorção. O parlamento é vilipendiado, se fôssemos usar uma metáfora, é uma genie das instituições políticas. Fala-se muito mal do parlamento, e não tiro a razão disso, mas se fala do parlamento desvalorizando a sua centralidade, a sua importância. Ao mesmo tempo, se sobrevaloriza o papel do judiciário. Com a redemocratização, o judiciário se tornou o principal lugar para a reivindicação de direitos. É claro que o judiciário cobrou a sua fatura, e aí aparece a questão do corporativismo. Mas já voltamos ao corporativismo. Então, eu diria que na sociedade contemporânea, no Brasil, o judiciário e o executivo são os dois poderes centrais. Né? A questão é, o judiciário, no Brasil é um judiciário hierarquizado, tem uma hierarquia organizado em níveis, e o acesso inicial já é dificultado a boa parte da população. O acesso à justiça é caro. Caro, custa dinheiro. Custa dinheiro. E o acesso aos níveis superiores é praticamente impossível. Tá? Bom, e aí o que você percebe? O exercício de direitos civis, por exemplo, não ser preso sem o devido processo legal. Isso tem que ser garantido desde o início da pirâmide do judiciário. Tá? Agora, apenas os sobreintegrados conseguem acesso aos vários níveis para fazer valer essa vantagem, esse meio processual. E aí a solução de conflitos se dá de modo extrajudicial, de modo precário. Tá? O acesso aos níveis... Extrajudicial e de modo precário. Dá um exemplo prático. Bom, um casal que se divorcia de fato, há separação de corpos, se divorcia de fato, mas não consegue no judiciário o divórcio, formalizar esse divórcio. E aí vai se resolver como? Resolver na prática separando. Né? Esse é um exemplo. Agora, tem situações que aí é mais grave, a situação previdenciária. Os problemas relacionados ao INSS são conhecidos de todos. Né? Como que uma camada mais pobre, o subintegrado, como estou chamando, o subcidadão, como que ele pode fazer valer o seu direito à aposentadoria? Sem o judiciário não há como fazer isso. Né? Então essa não tem dinheiro, então essa é uma distorção. Ele é lesado. Né? Lesado, etc. Bom, agora vejamos um outro aspecto. Como vou enfocar? Com a Constituição de 88, o judiciário ganhou uma autonomia, uma independência que são inéditos no país. Isso é positivo por várias razões. Não é? É preciso ter um judiciário independente para aplicar a lei de modo isonômico, né? Igual para todos. A questão é que, muitas vezes, esse poder que ganhou uma autonomia inaudita, né? Inédita com a Constituição de 88, ele se fecha a um controle externo. Tá?
E aí aparece o corporativismo. O corporativismo é uma marca da administração pública nos seus vários segmentos, né? Então o judiciário ele tem um fechamento, está blindado a uma série de controles da sociedade. E isso, na pior das hipóteses, é antidemocrático, né? Os ministros do Supremo falam muito a seguinte expressão, usam a seguinte expressão: no Brasil, quem é o soberano? É a Constituição. Eu perguntaria, ora, numa democracia, o soberano não é o povo? Veja, numa democracia que funciona, numa cidadania plena, uma cidadania consolidada, como se realizam os direitos? A população, ela escolhe os seus governantes, que elaboram as leis. Essas leis definem direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Há um judiciário que aplica de modo isonômico essas leis. Isso numa democracia que funciona. E vejam que o centro, a soberania é o povo representado pelo parlamento. No Brasil isso está longe de acontecer, tá? No Brasil, o que nós temos? Um executivo, desde o Império, desde a nossa autonomia política, governa, é quem governa. Mais recentemente, o judiciário ocupa a arena política como um centro decisório importante e o parlamento é subvalorizado. Isso é agravado com a população que não pertence ao mercado de consumo, uma população, como eu já disse, que só conhece o Código Penal. É uma cidadania que não se realiza. Agora é importante observar o seguinte: eu acho equivocado dizer que alguns são cidadãos, outros não são. O conceito de cidadania, ou ele é universalizado, ou ele não existe. Ou todos são cidadãos, ou ninguém é cidadão. Então uma camada privilegiada que tem os recursos para conseguir numa instância, num tribunal, um habeas corpus, ela não é cidadã por isso. Isso não é a realização do direito civil. Isso, por quê? Porque isso não está acompanhado dos vínculos, não está acompanhado dos deveres. Então não temos cidadãos nem nos subintegrados, nem nos sobreintegrados.